Meu nome é Arthur Almeida e tenho 65 anos. A história que vou contar não é sobre luto, é sobre guerra. Tudo começou uma semana depois de eu enterrar minha esposa, a mulher com quem compartilhei 40 anos da minha vida. Meu filho e minha nora convocaram uma reunião sobre a herança. Eles se sentaram à minha frente na sala de reuniões, a mesma sala construída com o meu suor e a alma da minha esposa, e apresentaram sua exigência. Minha nora, Patrícia, sorriu com uma frieza de congelar o inferno, dizendo-me que agora que a velha se foi, eu deveria assinar a transferência da empresa para o marido dela e aprender a me virar sozinho. Eu sorri de volta, porque o que ela não sabia era que meu advogado estava prestes a entrar, não com um testamento, mas com um único envelope lacrado. Um documento que revelaria um segredo de 40 anos e incendiaria o mundo dela até as cinzas. Se você acredita que lealdade se conquista, não se herda. Clique no botão de curtir e se inscreva, porque você vai querer ver como isso termina. A aparição de Dr. Roberto Mendes, meu advogado, foi como jogar um balde de gelo num copo de uísque. A sala, que já estava fria, tornou-se glacial. Patrícia lançou-lhe um olhar, um brilho de irritação, cruzando seu rosto perfeitamente maquiado. Ela não o esperava. Aquela deveria ser a emboscada dela. Um golpe rápido e limpo contra um velho de luto. Sua voz estava carregada de sarcasmo quando ela perguntou que surpresa era ver Roberto, que ela não sabia que esta reunião de família exigia a presença de um advogado. Mantive minha voz contida, sem emoção, respondendo que aquilo não era uma reunião de família, que ela mesma tinha acabado de deixar isso claro. Aquilo era negócios, e Roberto era o advogado da empresa. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar, acrescentando que ele sempre estava presente em reuniões de negócios importantes. Roberto fez um aceno profissional, mas não disse nada. Ele colocou sua pasta de couro ao lado da cadeira, mas permaneceu de pé, uma presença silenciosa e imponente. Ele sabia que seu papel naquele momento era ser uma testemunha. Meu filho, Leonardo, se mexeu na cadeira, parecendo profundamente desconfortável. Ele começou a dizer: "Pai, o que a Patrícia quis dizer foi..." Mas Patrícia o cortou, sem nem mesmo olhar para ele, afirmando que o que ela quis dizer estava perfeitamente claro e que ele não deveria complicar as coisas. Ela voltou sua atenção para mim, seu sorriso desaparecido, substituído pelo olhar predatório de um tubarão do mercado. Ela me disse que devíamos ser práticos. Helena se foi. O coração desta empresa se foi. As pessoas precisavam de estabilidade. O conselho, os investidores, os funcionários, eles precisavam ver uma linha de sucessão clara. Leonardo era o diretor de operações há 10 anos. Este era o próximo passo lógico. Era o que Helena teria querido, que a empresa que ela construiu ficasse com seu filho. O legado dela, o legado dela. Ela se atreveu a usar essa palavra. Ela se atreveu a invocar o nome de Helena para justificar sua própria ganância nua e crua. Uma onda de raiva quente se formou no meu estômago, mas eu a contive. Ficar com raiva agora era perder. Helena havia me ensinado isso. Nunca deixe eles te verem suar, ela costumava dizer. Deixe que te vejam pensar. Olhei para Leonardo, meu filho. Perguntei se era isso que ele pensava. Se ele achava que sua mãe iria querer que eu entregasse tudo pelo que ela e eu havíamos sangrado apenas uma semana após o funeral dela. Ele engoliu em seco, seus olhos evitando os meus. Ele alegou que estava apenas pensando na estabilidade da empresa, que as pessoas estavam preocupadas. A mamãe sempre disse que a família vem em primeiro lugar. Sim, Helena sempre disse que a família vinha em primeiro lugar, mas sua definição de família era construída sobre lealdade, respeito e trabalho duro, não sobre um direito de nascença disfarçado de preguiça. Olhei para os dois, sentados ali, em suas roupas caras na sala de reuniões, com painéis de mogno,
que custou mais do que a primeira casa que Helena e eu compramos. E uma lembrança me atingiu com tanta força que quase me deixou sem ar. Helena e eu, 40 anos atrás, no chão do nosso minúsculo apartamento alugado, espalhando contas pelo tapete, tentando descobrir como pagar todas elas. Lembrei-me do cheiro de graxa de caminhão que nunca parecia sair de debaixo das minhas unhas depois de um dia de 16 horas dirigindo o único caminhão velho que tínhamos, comprado com uma segunda hipoteca de uma casa que mal podíamos pagar. As mãos do Leonardo nunca seguraram nada mais pesado que um taco de golfe. Respirei fundo, voltando ao presente. Perguntei a Patrícia suavemente por que a pressa. A pergunta pareceu surpreendê-la. Ela esperava uma briga, não uma pergunta simples e lógica. Ela respondeu que não era pressa, um pouco rápido demais. Era ser decisivo. O mercado não espera pelo luto, Arthur. Nossos concorrentes verão sua hesitação como fraqueza. Precisamos de um líder forte no comando, não de alguém que está distraído. Ela disse aquela última palavra com uma quantidade doentia de falsa pena. Distraído. Levantei uma sobrancelha. Eu estava enterrando minha esposa. Isso não é uma distração, Patrícia. Chama-se ser humano. Você deveria tentar um dia. A tensão na sala crepitou. Leonardo parecia querer que o chão o engolisse. Os olhos de Patrícia se estreitaram. A máscara estava caindo. Ela disse que eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Você tem 65 anos. Você está cansado. Nos últimos meses, enquanto Helena estava doente, você deixou as coisas correrem soltas na empresa. Todo mundo viu. Os relatórios de desempenho não mentem. E lá estava, a carta na manga dela. Ela estava juntando munição. Ela vinha planejando isso há meses, esperando o momento em que minha esposa desse seu último suspiro. A frieza pura daquilo me deu um arrepio na espinha. Levantei-me, apoiando as palmas das mãos na superfície brilhante da mesa. Eu podia sentir o peso de 40 anos naquela madeira. Eu dei minha vida inteira a esta empresa, eu disse, minha voz baixa, mas alcançando cada canto da sala. Eu estava aqui quando era um caminhão e um sonho. Eu estava aqui quando conseguimos nosso primeiro grande contrato. Eu estava aqui quando quase fomos à falência na crise de 2008. E eu estava aqui segurando a mão da mulher que construiu isso comigo durante seus últimos dias. E não me arrependo de um único segundo. Encarei Patrícia. Eu não vou a lugar nenhum. Eu sou o presidente do conselho e CEO da Logística Almeida. Leonardo permanecerá como diretor de operações. Isso é definitivo. Virei-me para meu advogado. Obrigado por vir, Roberto. Foi uma dispensa. Roberto assentiu e começou a arrumar sua pasta. Patrícia levantou-se de sua cadeira, o rosto vermelho de raiva. Você não pode fazer isso. O conselho... Eu a interrompi. Eu possuo 51% das ações com direito a voto, Patrícia. Eu sou o conselho. Esta reunião está encerrada. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Patrícia me encarou, seus olhos ardendo com um ódio tão puro que era quase impressionante. Sua confiança se foi, substituída pela fúria crua de um predador que teve sua presa arrancada. Tudo bem, ela sibilou, sua voz pingando veneno. Jogue desse jeito, velho. Veremos quanto tempo você dura quando o conselho vir suas últimas avaliações de desempenho. Você é uma relíquia, Arthur. E relíquias pertencem a um museu, não à cadeira do CEO. Com isso, ela se virou e saiu furiosa, arrastando um Leonardo atordoado e silencioso atrás dela. A batida da porta ecoou no silêncio. Fiquei sozinho na sala vasta e vazia. A dor pela minha esposa, um peso que eu pensei que não poderia ficar mais pesado. Agora era agravada pelo gosto amargo da traição. Afundei de volta na minha cadeira, de repente sentindo cada um dos meus 65 anos. Patrícia estava certa sobre uma coisa. Eu estava cansado. Mas ela estava errada sobre todo o resto. Eu não era uma relíquia, e este não era o fim. Este era o começo de uma guerra. Uma guerra que Helena,
A sua maneira brilhante já havia me preparado para vencer. Eu não fui para casa depois da reunião. Eu não podia. O silêncio naquela casa, a casa que dividi com Helena por 30 anos, teria sido muito alto. Em vez disso, dirigi até um café pequeno e mal iluminado numa parte da cidade onde a Patrícia não seria vista nem morta. Cheirava a livros velhos e café queimado. Era perfeito. Eu disse a Roberto para começar com qualquer fornecedor ou consultor que foi contratado sem minha aprovação direta, quaisquer novas contas abertas nos últimos 18 meses. Quero saber com quem eles estão falando, quem estão pagando. Inclinei-me para trás, o vinil do assento rangendo sob meu peso. Patrícia acha que sou uma relíquia. Ela acha que estou perdido demais no meu luto para ver o que ela está fazendo. Quero que você use isso. Deixe-a pensar que estou fraco. Enquanto ela planeja a coroação, quero que você construa a forca dela. Roberto simplesmente assentiu, anotando tudo. Ele não perguntou por quê. Ele não perguntou se eu tinha certeza. 20 anos como meu advogado, ele sabia como eu operava. Ele sabia que quando eu dava uma ordem como esta, era porque a guerra já havia começado. Enquanto o observava tomar notas, minha mente divagou. O rosto de Helena apareceu em minha memória, tão claro como se ela estivesse sentada à minha frente. Lembrei-me de uma conversa que tivemos há cerca de 1 ano, sentados na nossa varanda dos fundos, vendo o pôr do sol. Eu tinha acabado de aprovar uma nova iniciativa de marketing que Leonardo e Patrícia haviam proposto. Eu estava orgulhoso de Leonardo por tomar a iniciativa, mas Helena tinha ficado quieta, uma pequena e pensativa carranca em seu rosto. Eu perguntei o que estava errado, meu amor. Ela olhou para mim, seus olhos que podiam ver através de qualquer um, cheios de uma preocupação familiar. Ela disse suavemente que era a Patrícia. Eu não confio nela, Arthur. Eu suspirei. Era uma discussão antiga. Ela é ambiciosa, Helena. Isso é uma coisa boa. Ela incentiva o Leonardo. Helena balançou a cabeça lentamente. É mais do que ambição. Ela olha para o Leonardo e não vê um marido. Vê uma opção de ação na bolsa. Ela olha para a logística Almeida e não vê um legado de família. Vê um prêmio a ser ganho. Eu tinha descartado isso na época. Eu disse a ela que ela estava sendo muito dura com ela, que ela estava apenas sendo uma mãe protetora. Agora, sentado naquele café sujo, suas palavras ecoavam em minha cabeça com a força de uma profecia. Ela tinha visto tudo. Ela tinha visto o abutre dentro da Patrícia muito antes de mim. Eu tinha sido cego, cego pelo meu amor por meu filho e meu desejo por uma família pacífica. Agora eu via que ela não estava sendo dura, estava sendo observadora, e eu falhei com ela por não ouvir. Uma onda de arrependimento me dominou, tão poderosa que quase me tirou o fôlego. Mas o arrependimento não venceria esta luta. Roberto ergueu os olhos de seu bloco de notas, sua expressão séria. Ele disse que começaria imediatamente, que seria discreto. Eles não vão nem ver de onde veio. Eu dei a ele um aceno sombrio. Bom, eu disse, minha voz mais dura do que eu pretendia. Certifique-se disso. Isso era por Helena. Eu não deixaria a mulher que via meu filho como uma opção de ação herdar o império que minha esposa me ajudou a construir. Eu protegeria seu legado, mesmo que isso significasse destruir minha própria família para fazê-lo. 3 dias se passaram em uma névoa de normalidade forçada. Fui ao escritório, assinei papéis, participei de reuniões e assenti para projeções em uma tela que não significavam nada para mim. Cada rosto que eu via era uma pergunta. Essa pessoa era leal? Eles sabiam o que Patrícia e Leonardo estavam planejando. A empresa inteira, o trabalho da minha vida, de repente parecia um país hostil. Dormi no meu escritório em casa, em um sofá de couro que cheirava a papel velho e ao perfume fraco de Helena. Eu não suportava nosso quarto. Ainda não. No 4º dia, meu telefone tocou. Um número privado. Era Roberto.
Sua voz do outro lado estava desprovida de todo o calor, um instrumento plano e estéril de fatos. Ele me disse que havia encontrado algo, Arthur, e era ruim. Sentei-me ereto, meu coração começando uma batida lenta e pesada contra minhas costelas. Perguntei quão ruim, minha própria voz, um sussurro rouco. Ouvi o farfalhar de papéis do outro lado. Ele explicou que era uma empresa de fachada, registrada em uma jurisdição fiscal favorável. Claro, chamava-se P&L Consultoria. Patrícia e Leonardo. A arrogância daquilo foi como um tapa na cara. Eles nem tentaram ser espertos. Estavam tão certos de que eu era uma força gasta, um leão adormecido que eles podiam roubar sem medo. Minha mão se apertou no telefone, o plástico gemendo em protesto. Continue, eu disse entre dentes. Roberto expôs tudo com a precisão fria de um cirurgião dissecando um tumor. Nos últimos 22 meses, a P&L Consultoria vinha enviando faturas mensais para a Logística Almeida. As cobranças eram por serviços vagos e intangíveis. Análise de tendências de mercado, relatórios de otimização da cadeia de suprimentos, assessoria de estratégia logística. Cada fatura era de um valor um pouco abaixo do limite que exigiria minha assinatura pessoal. Um valor que Leonardo, como diretor de operações, poderia aprovar por conta própria. Meu próprio filho. Ele era a chave que abria o cofre. Roberto continuou. Os relatórios que eles supostamente forneceram não existem. Verifiquei com os chefes de departamento. Eles nunca ouviram falar da P&L Consultoria. Eles nunca receberam nenhuma análise desse tipo. Eram serviços fantasmas, Arthur. Apenas um canal para drenar dinheiro da empresa. Fechei os olhos, uma onda de náusea me percorrendo. Não era apenas ganância, era um engano profundo, meticuloso e de longo prazo. Enquanto eu levava a Helena para as sessões de quimioterapia, enquanto eu segurava sua mão enquanto ela dormia, eles estavam emitindo notas fiscais falsas, eles estavam roubando dela, de nós. Quanto, Roberto? Perguntei, minha voz mal um sussurro. Eu precisava saber o número. Eu precisava saber o preço exato da traição deles. Houve uma pausa e pude ouvi-lo respirar. O valor total pago pela Logística Almeida, a P&L Consultoria, nos últimos 22 meses, ele disse, cada palavra um golpe de martelo, é de R$1.812.450. O número pairou no ar, obsceno e monstruoso, mais de R$1,5 milhão. Uma memória surgiu, nítida e dolorosa, de Helena, olhando um relatório trimestral há cerca de um ano. Ela tinha uma pequena carranca no rosto. Essa taxa de consultoria parece alta, Arthur, ela havia dito, apontando para um item. Eu tinha olhado, visto a assinatura de Leonardo e descartado. Essa é aquela nova firma de eficiência que o Leonardo contratou, eu disse a ela. Ele diz que eles valem cada centavo. A vergonha daquele momento queimava em minha garganta agora. Ela tinha visto, claro que tinha. Ela via tudo e eu não tinha dado ouvidos. Perguntei a Roberto para onde o dinheiro foi, minha voz agora fria como aço. A dor em meu peito estava começando a se cristalizar em algo mais duro, algo mais afiado. Roberto disse que a conta da P&L estava registrada em uma caixa postal, mas ele havia rastreado as saídas, grandes transferências bancárias. Uma foi a entrada de uma casa de veraneio, um chalé exclusivo em Campos do Jordão. Outra pagou integralmente por um Porsche 911 novo em folha. O carro está registrado no nome da Patrícia, uma casa em Campos do Jordão, um Porsche. Eles não estavam apenas roubando para construir um pé de meia. Estavam vivendo uma vida de fantasia sobre uma base de mentiras, financiada pela empresa pela qual a mãe deles havia dado a vida para construir. Eles estavam rindo de nós. Levantei-me e fui até a janela, olhando as luzes da cidade. Eu quero mais, Roberto, eu disse, minha voz perigosamente quieta. Este é um bom começo, mas eu quero tudo.
Quero saber para onde foi cada centavo. Quero a escritura da casa, o documento do carro, os extratos do cartão de crédito vinculados à conta. Quero uma linha do tempo de cada compra que eles fizeram com aquele dinheiro roubado. Pegue tudo. Ele respondeu que já estava nisso, Arthur. Considere feito. Desliguei o telefone e fiquei ali por um longo tempo, observando a cidade respirar abaixo de mim. A dor ainda estava lá, uma pedra fria no meu peito, mas agora tinha uma nova companhia. Uma raiva fria, clara e justa. As regras do jogo haviam mudado. Isso não era mais uma disputa de sala de reuniões. Era uma cena de crime e eu já tinha cansado de ser a vítima. 1,5 milhão foi um golpe forte, mas não foi o nocaute. Era feio. Um caso direto de desvio de dinheiro, mas parecia incompleto. Parecia um sintoma de uma doença mais profunda. Patrícia era gananciosa, sim. Leonardo era fraco, sim. Mas Helena estava desconfiada antes do roubo ficar tão grave. Lembrei-me de sua carranca há 1 ano. Ela não estava apenas preocupada com as taxas de consultoria, ela estava preocupada com algo mais fundamental. O dinheiro explicava o motivo de Patrícia, mas não explicava o medo profundo e silencioso de Helena em seus últimos meses. Eu precisava entender o que Helena sabia. E Roberto, com todos os seus rastreadores financeiros, não conseguia encontrar isso. Havia apenas uma pessoa que esteve naquela sala conosco, alguém que tinha visto a verdade sem filtros dos últimos dias de nossa família. Dona Sônia, a enfermeira particular de Helena. Encontrei-a em sua casinha de tijolos arrumada numa rua cheia de famílias. Era um mundo distante do vidro e aço frios do meu escritório no centro. Encontrei-a em seu pequeno e impecável jardim, cuidando de suas rosas. Quando ela me viu, seus olhos, geralmente tão brilhantes, encheram-se de uma profunda tristeza. Ela era uma mulher na casa dos 60 anos, com um rosto gentil, marcado por linhas de riso. Mas agora essas linhas pareciam apenas cansadas. Ela limpou as mãos no avental e veio até mim, me puxando para um abraço que pareceu mais real do que qualquer um que eu recebera em semanas. Senhor Arthur, ela disse, sua voz embargada, eu sinto muito, muito mesmo pela sua perda. Ela era uma luz. Sentamos em sua pequena varanda, tomando chá de camomila que ela insistiu em fazer. Por alguns minutos, apenas conversamos sobre Helena. Não a CEO, não a matriarca, mas a mulher. A mulher que amava romances policiais baratos. A mulher que cantarolava desafinada quando estava concentrada. A mulher que sabia os nomes de todos os netos de Dona Sônia e perguntava sobre eles todos os dias. Ela te adorava, Dona Sônia, eu disse, minha própria voz rouca com uma emoção que eu não me permitira sentir em dias. Você era mais do que a enfermeira dela. Você era a melhor amiga dela. Os olhos de Dona Sônia se encheram de lágrimas. Ela os enxugou com um lenço de papel. E ela era a minha, ela sussurrou. Naqueles últimos meses conversamos sobre tudo. Vida, morte, nossos filhos. Ela ergueu os olhos, seu olhar de repente agudo. Ela tinha tanto orgulho de você, Sr. Arthur, de como você construiu tudo do nada. Mas ela estava preocupada. Meu coração acelerou. Era isso. Preocupada? Eu incentivei gentilmente, não querendo assustá-la. Com o quê? Dona Sônia hesitou, torcendo o lenço nas mãos. Ela olhou para o colo. Ela me fez prometer não dizer nada. Ela não queria te causar mais dor. Você já estava carregando tanto. Dona Sônia, inclinei-me para a frente, minhas mãos entrelaçadas na mesa entre nós. Seja o que for, eu preciso saber. Patrícia e Leonardo estão tentando tomar a empresa. Estão dizendo que não estou apto para dirigi-la. Estão dizendo que é o que Helena teria querido. A cabeça de Dona Sônia se ergueu, sua tristeza substituída por uma raiva súbita e feroz que me pegou de surpresa. O quê? Ela engasgou. Isso é mentira, uma mentira perversa.
Ela agarrou a cruz em seu pescoço. Ela estava preocupada com eles, estava preocupada com o que eles fariam depois. Depois que ela se fosse. Ela respirava com dificuldade agora, sua lealdade a Helena superando qualquer promessa de silêncio. Ela mudou nos últimos meses, Sr. Arthur. Ela ficou mais reclusa. Começou a ter ligações particulares com seu advogado, o Dr. Mendes. Ela me fazia sair do quarto. Ela me pediu para trazer caixas velhas do sótão, papéis da empresa, livros contábeis, coisas de muitos e muitos anos atrás. Eu pensei que ela estava apenas relembrando. Os olhos de Dona Sônia se encheram de lágrimas novamente. Mas ela não estava relembrando. Era uma investigação. Ela ficava acordada até tarde com sua lupa, examinando esses documentos antigos. Ela ficava tão cansada, mas não parava. Ela ficava murmurando: "Isso não bate, simplesmente não bate." Meu sangue gelou. Ela os estava investigando enquanto morria. Estava usando o resto de suas forças para encontrar a verdade que sentia, mas ainda não podia provar. E eu insisti. Ela encontrou o que estava procurando? Dona Sônia balançou a cabeça, seu rosto uma máscara pálida de confusão. Eu não sei. Ela nunca me disse. Mas há mais uma coisa. Ela se levantou, sua expressão de repente medrosa, como se estivesse quebrando um juramento sagrado. Ela me fez prometer. Dona Sônia disse que se algo acontecesse, se eles agissem contra ele, e se o Arthur precisasse saber de toda a verdade, eu quero que você dê isso a ele. Ela entrou em sua pequena casa. Eu podia ouvi-la se movendo, abrindo uma gaveta, seus passos hesitantes. Ela saiu um momento depois, sua mão firmemente fechada. Ela a abriu e colocou uma única chave pequena e manchada na mesa entre nós. Não era uma chave de casa, parecia uma chave para um cofre de banco. Ela me disse: "Não dê a ele a menos que ele esteja em apuros. Ele estará sofrendo. Não quero aumentar a dor dele se não for preciso. Mas se ele precisar lutar, esta será sua escudo e sua espada." Essas foram as palavras exatas dela, Sr. Arthur. Encarei a chave. Era tão pequena, tão insignificante, mas eu podia sentir o peso dela, o peso do amor e da previsão da minha esposa. Ela não estava apenas desconfiada. Ela estava planejando. Ela estava traçando um caminho para mim, uma trilha de migalhas de pão para eu seguir do além-túmulo. O 1,5 milhão era apenas o começo. Esta chave era a verdadeira história. Dona Sônia sussurrou que ela disse que você saberia onde ela se encaixa. Ela disse que era de uma caixa antiga que ela guardava no Banco Nacional de Crédito. Uma caixa que ela abriu antes mesmo de vocês se casarem. Peguei a chave, seu metal frio mordendo minha palma. Uma caixa de antes do nosso casamento. Um segredo que Helena guardou por mais de 40 anos. A luta não era mais apenas sobre dinheiro. Era sobre uma verdade que Helena morreu protegendo. E eu estava prestes a desenterrá-la. "Obrigado, Dona Sônia", eu disse, minha voz embargada. "Você não tem ideia do que fez." Ela assentiu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Deus o abençoe, Sr. Arthur. Agora vá e lute por ela." Na manhã seguinte, eu estava no Banco Nacional de Crédito assim que abriram. A chave parecia pesada no meu bolso, um pequeno pedaço de metal segurando o peso de uma vida inteira. Fui levado por uma mulher de aparência severa em um terno azul marinho para dentro do cofre. O ar era frio, estéril e silencioso. Quebrado apenas pelo som de nossos passos no chão de mármore e pelo clique mecânico da enorme porta circular do cofre. Ela me levou a uma parede de caixas de aço escovado e indicou uma pequena perto do fundo. "Esta é a caixa 31B", ela disse, sua voz desprovida de emoção. "Foi aberta em 1979, antes de eu conhecer Helena. Um pavor frio me percorreu. O que ela estava escondendo de mim desde o início? Fui deixado sozinho em uma pequena sala de visualização privada. Apenas eu,
uma mesa, uma cadeira e a caixa de metal pesada e fria. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu pegava a chave manchada. Ela se encaixou perfeitamente. Inseri minha própria chave do banco, virei as duas e ouvi um baque surdo e satisfatório. A fechadura estava aberta. Puxei a caixa longa e estreita de seu compartimento. Era mais pesada do que eu esperava. Coloquei-a na mesa e apenas a encarei por um momento. Esta era a espada e o escudo. A verdade inteira com a qual Helena tinha tanto medo de me sobrecarregar. Levantei a tampa. Não havia forro de veludo, nem joias brilhantes, nem maços de dinheiro. Estava apenas cheia de papel, velho e amarelado, cheirando a poeira e tempo. Meus olhos percorreram o conteúdo, meu coração martelando no peito. No topo havia uma pequena fotografia desbotada de uma jovem Helena, uma que eu nunca tinha visto antes, parecendo linda, mas impossivelmente triste. Abaixo dela, um pacote de cartas amarrado com uma fita de seda desbotada. E sob elas, 2 documentos de aparência oficial. Peguei o primeiro. Era uma certidão de nascimento. Minha respiração ficou presa. O nome nela era Leonardo Almeida, meu filho. Passei o dedo pelas linhas, passando pela data de nascimento, até o espaço para os nomes dos pais. Pai. Arthur Almeida. E então olhei para a linha da mãe. O nome escrito ali em tinta nítida de máquina de escrever não era Helena. Era um nome de uma vida que eu havia enterrado há 45 anos, um nome que eu nunca pensei que veria novamente. Meu sangue virou gelo. Não fazia sentido. Então eu vi o segundo documento. Eram papéis de adoção datados de 6 meses depois, transferindo legalmente todos os direitos parentais da criança Leonardo Almeida para uma Helena Vasconcelos. No fundo da caixa, quase escondido, havia um pequeno diário de capa de couro. Reconhecia a caligrafia de Helena na primeira página, mas era a caligrafia arredondada e esperançosa de uma jovem, pela qual eu tinha acabado de começar a me apaixonar. A fraude, R$ 1,5 milhão, tudo isso evaporou da minha mente. Este era o verdadeiro segredo. E eu estava prestes a lê-lo em suas próprias palavras. Com as mãos trêmulas, abri o pequeno livro de capa de couro. A primeira página era datada de 10 de abril de 1983, apenas 2 meses antes de nos casarmos. Comecei a ler e meu mundo girou em seu eixo. Eu descobri hoje, ela escreveu. Arthur. Meu Arthur, o homem com quem vou construir minha vida, teve um momento de fraqueza. Um erro estúpido e bêbado, há 9 meses que eu poderia ter perdoado. Eu poderia ter gritado e chorado e nós teríamos superado isso. Mas não é mais apenas um erro. Esse erro tem um nome. O nome dele é Leonardo. Ele tem um filho com uma mulher de seu passado, uma mulher que ele jurou não significar nada. Uma mulher que apareceu na porta dele hoje segurando um bebê. Tive que parar, minha respiração presa na garganta. Eu me lembrava daquele dia, o pânico puro, animal. Eu tinha contado a Helena sobre isso, mas não tinha contado tudo. Eu tinha dito a ela que era mentira, uma extorsão. Eu havia mentido para ela. Continuei lendo, minha vergonha um peso físico no meu peito. Ele mentiu para mim, dizia a próxima anotação, alguns dias depois. A tinta estava mais escura, pressionada com mais força na página. Ele ficou em nossa cozinha e mentiu na minha cara. Ele disse que ela estava desesperada, que a criança não era dele. Mas eu vi seus olhos. Arthur é um péssimo mentiroso. Eu sabia que ele estava me dizendo o que eu queria ouvir, não o que era verdade. Então eu fiz algo de que não me orgulho. Eu o segui. Eu o segui até um conjunto habitacional degradado num bairro afastado. Eu o vi entregar a ela um maço de dinheiro e eu a vi, a mãe. Ela estava acabada, magra, com olhos tão vazios que pareciam buracos em seu rosto. E então eu vi o bebê, ele. Apenas uma coisinha pequena em um cobertor sujo. Ele não era apenas um erro, ele era uma pessoa. Uma pessoa pequena e inocente. Ele é filho dele.
Ele é filho de Arthur e está sendo criado em um lugar sem esperança. Não durmo há 3 dias. A mentira está sentada entre nós na mesa de jantar. Mas não é a mentira que está me mantendo acordada. É o rosto do bebê. Não consigo tirá-lo da minha cabeça. Minha visão ficou turva. Tive que enxugar os olhos. Eu nunca soube que ela tinha feito isso. Pensei que tinha resolvido, pagado a mulher, e ela tinha desaparecido. Eu fui um tolo jovem e arrogante. A próxima anotação era de 1 semana depois. Eu o confrontei hoje. Eu disse a ele que sabia. Eu disse a ele que sabia que Leonardo era seu filho. Eu nunca vi um homem se quebrar daquele jeito. Ele simplesmente desmoronou bem na minha frente. Ele confessou tudo. A vergonha, a estupidez, o medo. Ele estava apavorado de me perder. E naquele momento, vendo-o tão quebrado, minha raiva simplesmente evaporou. Não desapareceu. Apenas mudou. Tornou-se uma tristeza terrível e pesada, porque eu tinha uma escolha a fazer, uma escolha que definiria o resto da minha vida. Eu poderia ir embora, eu poderia me afastar deste homem que amava, este homem que me traiu, e eu estaria justificada. Todos diriam que eu fiz a coisa certa. Ou eu poderia ficar. Eu poderia perdoar um ato imperdoável. Eu poderia criar o filho de outra mulher como o meu. Fui vê-la novamente. A mãe, sem o Arthur. Fui e conversei com ela. Ela não o quer. Não de verdade. Ela quer dinheiro. Ela quer uma vida diferente. Ela olhou para este lindo menino e tudo o que viu foi um fardo em seu pescoço. E naquele momento eu soube. Ele não era filho dela. Ele era meu. Tomei minha decisão hoje. Sentei com o Arthur. Eu disse a ele meus termos. Nós vamos adotar a criança, nós vamos pagar a mãe e ela vai assinar a renúncia de seus direitos e desaparecer para sempre. E Leonardo será nosso filho, meu filho. Nós o criaremos e o amaremos e daremos a ele a vida que ele merece. Mas há uma condição, minha única e inquebrável condição. Ele nunca, jamais saberá a verdade. Ele nunca saberá que é o produto da maior vergonha de seu pai. Ele só saberá que é meu filho e que eu o amo. Não estou fazendo isso pelo Arthur. Não estou fazendo isso por mim. Estou fazendo isso pela criança. Estou construindo nossa família sobre uma base de perdão. Farei disso nossa força, não nossa fraqueza. Amarei este menino com tanta ferocidade que a mentira se tornará a verdade. Ele será meu filho. As páginas que se seguiram foram um borrão de reuniões legais, papéis de adoção e então, alegria. Uma anotação sobre seus primeiros passos. Sua primeira palavra, mamãe. Ela havia circulado, sublinhado 3 vezes. O diário estava cheio de seu amor por ele, um amor tão puro, tão absoluto, que eu nunca, nem por 1 segundo em 40 anos, duvidei. Ela não o havia apenas adotado, ela o havia reivindicado com um amor mais poderoso que o sangue. Li por 1 hora, minhas mãos traçando sua caligrafia. Perto do final, havia uma anotação de apenas 5 anos atrás, após o casamento de Leonardo e Patrícia. Patrícia. Eu não sei sobre essa garota. Há algo duro nela, algo calculista. Eu vejo o jeito que ela olha para o Leonardo, não com amor, mas com ambição, como se ele fosse um degrau. Isso me preocupa. Ele é um bom menino, meu menino, mas é mole. Ele nunca teve que lutar por nada. Eu me certifiquei disso. Talvez eu o tenha tornado mole demais. Talvez, ao protegê-lo da verdade, eu esqueci de ensiná-lo a vê-la nos outros. Fechei o livro, meu corpo tremendo, não de raiva, mas de uma admiração profunda e transcendente. A mulher que eu amei por 40 anos, a mulher pela qual eu chorei por 1 semana, era uma gigante. Sua capacidade de amar, de perdoar, era algo que eu nem conseguia compreender. Ela não apenas perdoou minha traição, ela pegou minha maior vergonha, meu segredo mais profundo, e o transformou em nossa família. Ela construiu nossa vida inteira sobre um ato de graça impossível.
E agora o próprio filho que ela salvou, o filho que ela amou como seu, estava do lado de uma mulher que queria destruir tudo o que ela construiu. O roubo, R$ 1,5 milhão, tudo isso estava em cima disso. Uma traição a um sacrifício que eu nem sabia que ela tinha feito. Sentei-me ali no cofre frio e silencioso, segurando o diário contra o peito, e pela primeira vez, desde seu funeral, eu chorei. Chorei por sua força, chorei por minha própria cegueira, e chorei pelo filho que eu estava prestes a perder. Passei os 2 dias seguintes atordoado. O mundo lá fora continuava, mas eu estava preso, lendo as palavras da minha esposa repetidamente. Seu diário estava na mesa de mogno do meu escritório, um testemunho silencioso de um ato de amor de 40 anos. Eu o pegava, traçava sua caligrafia com meus dedos e tentava entender a escala de seu sacrifício. A casa não parecia mais apenas vazia. Estava assombrada pelo fantasma de uma verdade que eu nunca soube que existia. A campainha tocou na 3ª noite, um som agudo e impaciente que cortou minha contemplação silenciosa. Eu sabia quem era, antes mesmo de olhar para a câmera de segurança. Abri a porta e Patrícia passou por mim sem dizer uma palavra, seu rosto uma máscara de fúria. Leonardo a seguiu, parecendo um adolescente que foi arrastado para a sala do diretor. Ela exigiu saber que diabos era aquilo, virando-se para me encarar no hall de entrada, sem sequer se dar ao trabalho de cumprimentar. Meu cartão corporativo foi recusado na loja de departamentos. Você tem ideia de como isso é humilhante? Leonardo, com uma aparência miserável, interveio, dizendo: Pai, algumas das minhas contas também estão congeladas. O escritório do Roberto enviou um memorando. Não podemos aprovar a compra da nova frota. Não podemos nem aprovar a folha de pagamento do Departamento de Logística da Costa Oeste. O que está acontecendo? Patrícia zombou, aproximando-se. Este é o seu joguinho, não é? Você perdeu na sala de reuniões, então agora vai queimar a empresa inteira por puro despeito. Este é o seu grande plano? Levar a Logística Almeida à falência só para que não possamos tê-la? Helena ficaria enojada com o que você está fazendo com a memória dela. Eu apenas olhei para eles, ouvi suas acusações estridentes e não senti nada. A raiva que eu deveria ter sentido, a fúria por sua audácia, simplesmente não estava lá. Tinha sido queimada pela verdade naquele diário, substituída por uma tristeza profunda e cansada. Eu não os via como vilões, mas como crianças. Crianças ignorantes brincando com fósforos em uma casa encharcada de gasolina. Deixei-a terminar sua diatribe, deixando as palavras feias pairarem no ar entre nós. Quando ela finalmente ficou sem fôlego, eu lentamente desviei meu olhar dela e olhei diretamente para Leonardo. Meu filho, o menino que Helena amou com tanta ferocidade que remodelou toda a sua vida. Minha voz, quando falei, era baixa, mas parecia comandar todo o ar da sala. Eu estou apenas protegendo o legado da sua mãe. Patrícia soltou uma risada curta e incrédula. O legado dela é a empresa, seu velho senil. Eu não olhei para ela, nem mesmo reconheci que ela havia falado. Mantive meus olhos fixos em Leonardo. O legado inteiro dela. Repeti lentamente, deixando cada palavra pousar com seu próprio peso. As partes que você conhece e as partes que você não conhece. Deixei o silêncio se estender. Então eu dei o golpe, uma pergunta que também era uma arma. Você tem certeza de que sabe qual é esse legado, filho? O efeito foi instantâneo. Foi como se eu tivesse falado em 2 línguas diferentes ao mesmo tempo. O rosto de Patrícia se contorceu, primeiro em confusão, depois em pura raiva. Ela exigiu saber o que aquilo deveria significar, dizendo-me para parar de falar em enigmas, perguntando o que eu estava escondendo. Mas Leonardo não a ouviu. Ele apenas me encarou, seu rosto de repente pálido. A palavra legado o atingiu de uma forma que não poderia atingir Patrícia.
Para ela, era um sinônimo de dinheiro e poder. Para ele, era sobre sua mãe, a mulher que lia para ele todas as noites, a mulher que cuidou dele durante a gripe, a mulher cujo funeral ele acabara de assistir. Minha pergunta havia contornado sua ganância e atingido algo mais profundo. Um lampejo de dúvida genuína cruzou seu rosto. Ele estava pensando em sua mãe, realmente pensando nela, e estava percebendo que não tinha uma resposta para minha pergunta. Mantive seu olhar por mais um momento. As contas estão sob uma revisão administrativa temporária, eu disse. Minha voz agora mudando para o tom frio e distante de um CEO. É um procedimento padrão recomendado pelo departamento jurídico para proteger os ativos da empresa durante um período de transição de liderança. São apenas negócios. Virei-me e comecei a caminhar de volta para o meu escritório. Agora, se me dão licença, tenho muito trabalho a fazer. Deixei-os parados no hall de entrada, Patrícia furiosa e sem palavras, Leonardo parecendo perdido e completamente confuso. Eu não precisei mostrar a eles a porta. O poder na sala havia mudado, completa e irrevogavelmente. Eles não vieram aqui e encurralaram um viúvo em luto. Eles entraram em um campo minado que nem sabiam que existia. E eu tinha acabado de mostrar a eles o primeiro fio de armadilha. A vantagem psicológica que ganhei no hall de entrada foi um ponto de apoio, mas eu sabia que Patrícia não recuaria. Ela era como uma cobra encurralada, só se tornaria mais venenosa. Era hora de parar de jogar na defesa. Era hora de armar a armadilha. Na manhã seguinte enviei o e-mail. Era uma obra de arte em guerra corporativa. Breve, frio e totalmente oficial. Era uma convocação para uma reunião de emergência do Conselho de Administração da Logística Almeida, a ser realizada em 24 horas. O item da pauta era listado simplesmente como revisão da conduta operacional executiva e responsabilidades fiduciárias. Era uma declaração de guerra. Eu podia imaginar Patrícia lendo, um sorriso triunfante se espalhando por seu rosto. Ela veria isso como um sinal de fraqueza, o último movimento desesperado de um rei encurralado. Ela pensaria que eu era tolo o suficiente para lutar com ela em seu próprio território, na frente das mesmas pessoas que ela provavelmente vinha envenenando contra mim por meses. Ela passaria o dia seguinte preparando seus argumentos, reunindo seus relatórios de desempenho, pronta para me pintar como uma relíquia emocional e enlutada, incapaz de liderar. Ela estava se preparando para uma briga de sala de reuniões. Ela não tinha ideia de que estava caminhando para uma execução. Na manhã da reunião, escolhi meu terno com cuidado. Um terno cinza escuro que Helena havia comprado para mim em nosso 35º aniversário. Ela disse que me fazia parecer poderoso. Hoje, eu precisava desse poder. Enquanto dava o nó na gravata, não vi um homem cansado e de luto no espelho. Vi um soldado. Eu não estava me vestindo para uma reunião. Estava vestindo uma armadura. Eu estava na sala de reuniões 1 hora antes. Observei-os na câmera de segurança enquanto caminhavam pelo saguão do prédio que eu construí. Patrícia ia na frente, seu passo rápido e confiante, um tubarão deslizando por águas familiares. Ela estava sorrindo, acenando para os funcionários, desempenhando o papel da rainha à espera. Leonardo caminhava meio passo atrás dela, sua expressão uma mistura familiar de ansiedade e arrogância emprestada. Ele parecia um homem sendo levado para uma batalha que não tinha certeza se poderia vencer, mas estava com muito medo de questionar seu general. Quando eles entraram na sala de reuniões, a conversa baixa dos outros 4 membros do conselho morreu instantaneamente. Eu já estava sentado na cabeceira da mesa. Meu lugar. Roberto estava à minha direita, sua pasta aberta, uma pilha arrumada de 6 pastas grossas e espiraladas, colocadas precisamente à sua frente. Cada pasta era um prego no caixão deles. O sorriso confiante de Patrícia vacilou por apenas uma fração de segundo, enquanto ela observava a cena.
A sala estava fria, a atmosfera estéril. Este não era o confronto caótico e emocional para o qual ela havia se preparado. Este era um procedimento clínico e organizado. Ela olhou para mim, uma pergunta em seus olhos. Eu encontrei seu olhar com uma expressão calma e indecifrável. Ela e Leonardo tomaram seus assentos. Eles achavam que estavam aqui para um golpe. Eles ainda não sabiam, mas a reunião não era um debate. Era uma sentença. Deixei o silêncio na sala se estender por 10 segundos completos. Olhei para a mesa polida, depois levantei lentamente os olhos. Olhei para cada membro do conselho, um por um. Sr. Ramsay, que havia sido meu primeiro motorista e agora dirigia todas as nossas operações na costa oeste. Helen, nossa diretora financeira por 20 anos, uma mulher tão perspicaz que poderia encontrar um erro de arredondamento no orçamento federal. David e Thomas, 2 de nossos primeiros investidores que acreditaram em Helena e em mim quando não éramos nada. Eles não eram apenas membros do conselho, eram família, ou assim eu pensava. Finalmente olhei para Patrícia. Você queria esta reunião? Comecei. Minha voz baixa, mas firme. Você tem dito às pessoas que não estou apto para liderar, que estou distraído, que sou uma relíquia. Você acha que é hora de uma mudança? Então, por favor, Patrícia, a palavra é sua. Diga a todos nós o que você pensa. Era uma armadilha. Ela caiu direto nela. Ela endireitou a coluna, deu um olhar praticado e solidário aos outros membros do conselho e começou seu discurso preparado. Obrigada, Arthur, e quero dizer, estamos todos de luto com você. Helena era o coração desta empresa. É por isso que isso é tão difícil. Ela passou a expor, por quase 10 minutos, um caso construído sobre meias-verdades e jargões corporativos. Ela apontou para reuniões perdidas, reuniões que eu perdi para estar ao lado de Helena. Ela destacou decisões adiadas, decisões que eu adiei para focar nos últimos dias da minha esposa. Ela pintou um quadro de uma empresa à deriva, liderada por um homem perdido no passado, um homem que havia perdido sua vantagem. Precisamos de um líder forte e lúcido para nos guiar adiante, ela concluiu, colocando uma mão perfeitamente cuidada no braço de Leonardo. Leonardo tem a visão, ele tem o impulso, e é o que Helena teria querido. A sala estava pesada com a implicação. Os outros membros do conselho pareciam desconfortáveis, olhando para mim, depois para suas anotações. Leonardo sentou-se lá, orgulhoso sob o elogio dela. Um rei fantoche. Patrícia sorriu, triunfante. Ela achou que tinha vencido. Ela achou que o debate era sobre minha competência. Deixei seu sorriso pairar no ar por um momento. Então me virei para Roberto. Roberto, eu disse, minha voz cortando a tensão. A palavra é sua. O sorriso de Patrícia desapareceu. O quê? O que é isso? Este é um assunto do conselho, não legal. Isto, eu disse, inclinando-me para a frente, é inteiramente um assunto legal. Roberto levantou-se. Ele abriu as 6 pastas grossas. Bom dia, ele disse, sua voz tão neutra quanto a de um juiz. Eu preparei um relatório para cada um de vocês. Este é o resultado de uma auditoria interna de 2 semanas encomendada pelo CEO. Ele deslizou uma pasta na frente de cada membro do conselho, deu uma para Leonardo, deu uma para Patrícia. Por favor, virem para a página 1. E eu também gostaria de chamar sua atenção para a tela principal. O projetor ganhou vida. A primeira imagem era um logotipo simples, um D e um J estilizados entrelaçados. Abaixo, as palavras PL Consultoria, Leoteda. O rosto de Patrícia ficou rígido. Foi uma mudança fracional, um aperto ao redor dos olhos, mas eu vi. Leonardo, no entanto, ficou visivelmente pálido. Ele olhou para a tela, depois para a pasta, depois para mim, seus olhos arregalados com um pânico animal que começava a surgir. A PL Consultoria, Roberto começou, é uma sociedade de responsabilidade limitada registrada em outra região há 22 meses.
Ele clicou para o próximo slide. Era o documento de registro. Os agentes registrados e únicos proprietários, ele continuou, são Patrícia Almeida e Leonardo Almeida. Helen, nossa diretora financeira, soltou um pequeno e agudo suspiro. Roberto, o que é isso? Por favor, virem para a página 3, disse Roberto, sua voz inabalável. O que vocês estão vendo é a primeira de 22 faturas enviadas pela PNL Consultoria para a Logística Almeida. A tela se encheu com uma fatura de 45 urzais, reais. O serviço prestado, assessoria de estratégia logística. Como vocês notarão, disse Roberto, o valor está um pouco abaixo do limite de 50 reais que exige a aprovação do CEO, um valor que pode ser aprovado unicamente pelo diretor de operações. Ele clicou. A próxima fatura. 42 reais. Análise de tendências de mercado. Clique. Otimização da cadeia de suprimentos. Clique. Por 5 minutos sólidos, Roberto clicou em fatura após fatura, todas por serviços vagos e intangíveis, todas assinadas e aprovadas com a assinatura digital de Leonardo. Senhor Ramsey, disse Roberto, olhando para nosso chefe de operações. O senhor já recebeu um relatório de otimização da cadeia de suprimentos da PNL Consultoria? Ramsey balançou a cabeça, seu rosto ficando de um tom perigoso de vermelho. Nunca ouvi falar deles, ele rosnou. Helen, Roberto virou-se para nossa diretora financeira. Nosso departamento de marketing recebeu alguma análise de tendências de mercado desta entidade? Helen já estava folheando sua própria cópia do relatório, seu rosto pálido. Não, ela disse, sua voz tremendo de raiva. Isso é fraude. Mas para onde foi o dinheiro? Perguntou Thomas, um dos investidores. Por favor, virem para a seção 4, disse Roberto. O rastro do dinheiro. Este foi o tiro de misericórdia. Roberto projetou um extrato bancário da PNL Consultoria. Mostrava as entradas da Logística Almeida e, em seguida, as saídas. Anexo A, disse Roberto. Uma transferência bancária de 250 reais, datada de 12 de março deste ano. Ele clicou. O próximo slide era uma escritura de propriedade. Essa transferência foi uma entrada para isto. Um chalé de 5 quartos em uma área exclusiva de Campos do Jordão. A propriedade está registrada unicamente no nome de Patrícia Almeida. Patrícia se levantou. Isso é um ultraje. Isso foi um investimento imobiliário legítimo. São informações financeiras privadas. Foi comprado com fundos roubados da empresa, Roberto afirmou categoricamente, sem levantar a voz, o que o torna um assunto da empresa. Ele clicou novamente. Anexo B, uma transferência de 160 mil reais, datada de 1º de junho. O próximo slide, um registro de veículo. Pagamento integral por um Porsche 911 modelo 2023. O veículo está registrado também no nome de Patrícia Almeida. Sr. Ramsey começou a se levantar, seus punhos cerrados. Coloquei uma mão em seu braço e ele afundou de volta em sua cadeira, respirando como um touro raivoso. Patrícia estava perdendo o controle. Seu rosto estava vermelho, sua voz estridente. Aquilo era um bônus de desempenho, compensação pelo nosso trabalho de consultoria. Leonardo os aprovou. É tudo perfeitamente legal. Era legal, Sra. Almeida? Roberto perguntou, sua voz de repente afiada. Quando você usou os fundos para pagar mais de 50 reais. 0 em dívidas de cartão de crédito pessoal. Ele clicou novamente. Extratos de lojas de departamento de luxo, joalherias. E, finalmente, anexo C. O saldo remanescente da conta da PNL Consultoria, 402 reais. Reais foi transferido há 2 dias, o dia após nossa última reunião, para esta conta poupança privada de alto rendimento. Ele projetou o extrato. Titularidade conjunta. Leonardo Almeida e Patrícia Almeida. Roberto deixou a imagem pairar na tela. Então ele colocou o slide final. Era apenas um número em uma fonte grande e preta. 812,
450, 1,8. David, o investidor, ficou sem palavras. Ele apenas encarou Leonardo. Leonardo havia desmoronado completamente. Ele nem estava olhando para a tela. Estava branco como um papel, suas mãos visivelmente trêmulas. Ele parecia uma criança. Ele gaguejou que era consultoria, sua voz falhando. Patrícia disse que era. Ela disse que era padrão, uma taxa de gerenciamento. Ela cuidava de tudo isso. Você assinou as aprovações, Leonardo? A voz de Ellen pingava desprezo. Você assinou cada uma delas. Patrícia, vendo seu fantoche cair, tentou uma última vez. Ela apontou um dedo trêmulo para mim. Ele está fazendo isso. Ele está distorcendo tudo. Ele é um velho vingativo e ele está. Ele está tentando nos incriminar porque perdeu o juízo. Ele está de luto. Ele é incompetente. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu havia ficado em silêncio durante toda a apresentação. Sentei-me ali, deixando sua acusação pairar no ar. Olhei para o número na tela. R$1,5 milhão. Olhei para meu filho, que não conseguia nem me encarar. Então olhei para ela, minha nora, seu rosto uma máscara grotesca de raiva e pânico. Inclinei-me para a frente, minhas mãos entrelaçadas na mesa, e falei, minha voz baixa, cheia de uma tristeza fria e clara que era mais aterrorizante do que qualquer grito. Você está certa sobre uma coisa, Patrícia. Eu estava de luto. Fiz uma pausa, deixando a sala prender a respiração. Roberto, você pode voltar para a linha do tempo das faturas, por favor? Roberto clicou. As datas apareceram. Março, abril, maio, junho, julho. Enquanto minha esposa, eu disse, minha voz baixando, estava numa cama de hospital sabendo que tinha semanas de vida, vocês dois estavam emitindo notas fiscais para análise de tendências de mercado. Apontei para a transferência de abril. Enquanto eu segurava a mão dela, ouvindo-a me dizer que estava com medo, você estava transferindo uma entrada para sua casa em Campos do Jordão. Apontei para a fatura de junho. E na semana em que a trouxemos para casa para cuidados paliativos, a semana em que não dormi, a semana em que me sentei ao lado dela e vi a pessoa mais forte que já conheci desaparecer. Você estava assinando um cheque para o seu novo Porsche. Levantei-me. A sala estava mortalmente silenciosa. Até Patrícia estava sem palavras, sua boca entreaberta, o sangue drenando de seu rosto. Olhei para Leonardo. Eu disse, minha voz embargada com uma dor que ele não poderia entender. É o legado que você estava tentando proteger. Minhas palavras caíram em um silêncio tão profundo que era como um peso físico. Cada pessoa naquela sala estava congelada. Sr. Ramsay encarava seus próprios punhos cerrados na mesa, os nós dos dedos brancos. Helen tinha a mão sobre a boca, os olhos cheios de uma mistura de pena e total nojo fixos em Leonardo. Os investidores pareciam simplesmente atordoados, como se não pudessem processar a frieza pura da traição. Patrícia estava lá, de pé, sua máscara de executiva poderosa desaparecida, substituída pelo rosto feio e nu de uma ladra comum pega em flagrante. E Leonardo, meu filho, finalmente olhou para mim, seus olhos cheios de lágrimas. Ele não parecia um diretor de operações de 40 anos. Parecia ter 5. Um garotinho que acabara de quebrar o vaso favorito de sua mãe e sabia que estava em apuros terríveis. Pai, ele sussurrou, a palavra um guincho patético. Eu não sabia. Eu não sabia sobre as datas. Ela cuidou de tudo. Eu só assinei. Patrícia, vendo-o desmoronar, pareceu voltar à vida, mas sua raiva se foi, substituída por um pânico desesperado e frenético. Ela se virou para ele, sua voz um silvo venenoso. Você sabia, seu tolo fraco e patético. Você sabia. Você amou o dinheiro. Você amou o carro que eu te comprei. Não se atreva a colocar isso em mim. Eu não sabia, ele chorou, cobrindo o rosto com as mãos, soluçando abertamente agora.
Eu pensei que era. Eu pensei que eram apenas bônus. Era um espetáculo patético e nojento, um marido e uma mulher se despedaçando para evitar a guilhotina. Eu já tinha visto o suficiente. Chega, eu disse. Minha voz não era alta, mas cortou seus sussurros frenéticos como um bisturi. Ambos ficaram em silêncio. Olhei para os membros do conselho. Vocês viram as evidências apresentadas pelo Dr. Mendes. Vocês ouviram o depoimento. Os fatos são claros. R$ 1.812.450 de fundos da empresa foram fraudulentamente transferidos para uma empresa de fachada de propriedade do diretor de operações e sua esposa. Voltei meu olhar para Leonardo, seu rosto ainda enterrado nas mãos. Como presidente deste conselho, eu agora convoco uma votação. Farei 3 moções. Ramsay bateu a palma da mão aberta na mesa, fazendo os copos de água pularem. Uma votação, ele rosnou, o rosto roxo de raiva. Ao diabo com uma votação, Arthur. Deixe-me expulsá-los eu mesmo. Isso é uma desgraça para a memória de Helena. Uma desgraça, Ramsay, eu disse levantando uma mão. Tudo será feito de acordo com as regras. Tudo será oficial. É assim que restauramos a ordem. Olhei para Ellen. Ellen, você tem algo a dizer antes de prosseguirmos? Ela respirou fundo, trêmula, tirando a mão da boca. Ela olhou diretamente para Leonardo. Eu ajudei a te contratar, Leonardo. Ela disse, sua voz tremendo com uma fúria fria. Eu te vi crescer. Helena tinha tanto orgulho de você. Ela se gabava de você, do seu MBA, de como você era inteligente. Ela balançou a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas de raiva. Isso, o que você fez, não é apenas roubo, é uma profanação. Você deixou essa mulher, ela cuspiu a palavra, fuzilando Patrícia com o olhar. Te levar pelo nariz para roubar do legado de sua própria mãe, enquanto ela estava morrendo. Meu Deus, Leonardo, como você consegue viver consigo mesmo? Leonardo apenas soluçou mais forte, seus ombros tremendo. Fiquei de pé. Moção 1, eu disse, minha voz ressoando. Proponho que o Conselho demita imediatamente Leonardo Almeida por má conduta grave, quebra de dever fiduciário e fraude corporativa, com efeito imediato. Eu secundo a moção. Ramsay rugiu antes mesmo de eu terminar a frase. Todos a favor, eu disse. Todas as mãos na sala, exceto as de Leonardo e Patrícia, se ergueram no ar. Contra? Perguntei ao silêncio. Patrícia apenas me encarou, seus olhos mortos. A moção passa por unanimidade. Leonardo Almeida não é mais um funcionário da Logística Almeida. Sem pausa. Moção 2. Proponho que o Conselho proíba imediata e permanentemente Patrícia Almeida de todas as propriedades da Logística Almeida e que todas as suas contas corporativas e privilégios de acesso sejam revogados com efeito imediato. Secundo, disse Ellen, sua voz como gelo. Todos a favor. Novamente, todas as mãos se levantaram. A moção passa por unanimidade. Patrícia parecia ter sido atingida. Ela entendeu o que eu estava fazendo. Isso não era apenas uma demissão, era uma excomunhão. Finalmente eu disse, moção 3. Proponho que o Conselho autorize nosso Conselho Jurídico, o Dr. Mendes, a buscar todas as acusações civis e criminais disponíveis contra Leonardo Almeida e Patrícia Almeida para recuperar o R$ 1.812.450 mais danos e a cooperar totalmente com o Ministério Público em sua inevitável acusação. Segundo, disse Thomas, o investidor, seu rosto sombrio. Todos a favor. Todas as mãos se levantaram. A moção passa por unanimidade. Estava feito. Em menos de 3 minutos, suas vidas, como as conheciam, acabaram. Patrícia estava me encarando, seu rosto uma máscara branca de choque. A realidade do que acabara de acontecer estava desabando sobre ela. O dinheiro, a casa, o carro, as acusações, a prisão. Leonardo ainda estava chorando. Uma criança de 40 anos quebrada.
Pressionei um pequeno botão no console à minha frente, chamando a segurança do saguão. Roberto, eu disse, por favor, entregue as pastas de evidências aos seguranças quando eles chegarem. Eles escoltarão o sim e a senhora Almeida para fora do prédio. A porta se abriu e 2 seguranças uniformizados entraram. Eram homens grandes, e sua presença, de repente, fez a sala parecer muito pequena, muito real. Arthur. Pai. Por favor. Leonardo sussurrou, olhando para mim, seu rosto uma bagunça de lágrimas. Por favor, não faça isso. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Olhei para ele, meu filho, o menino que Helena havia salvado, o menino que eu havia criado, e senti um vasto e vazio oceano de pena e nojo. Desculpas não trazem o dinheiro de volta, Leonardo, eu disse, minha voz contida. E com certeza não honram a memória da sua mãe. Você fez sua escolha, você assinou os papéis, acenei para os guardas. Eles não são mais funcionários ou convidados. Por favor, acompanhem-nos para fora. Um guarda se aproximou de Leonardo, o outro de Patrícia. Patrícia, em um último e patético rompante de desafio, pegou sua bolsa. Você não precisa me tocar, eu vou andando. Ela cuspiu e saiu da sala com a cabeça erguida, uma rainha em uma fantasia de sua própria criação, mesmo em sua derrota absoluta. Leonardo, no entanto, não conseguia nem ficar de pé. O guarda teve que levantá-lo gentilmente, mas com firmeza, pelo braço. Pai, ele gritou, um último e desesperado apelo. Eu virei as costas. Não conseguia olhá-lo. Fiquei de frente para a janela, olhando para a cidade que Helena e eu havíamos construído. Ouvi enquanto ele era levado, seus soluços ecoando pelo corredor até que a pesada porta da sala de reuniões se fechou, selando-os para fora da minha vida, para fora de sua empresa, para sempre. O desmembramento estava completo. Depois que a pesada porta se fechou, o silêncio que inundou a sala de reuniões foi absoluto. Era um vácuo, mais pesado e profundo do que a quietude da minha casa vazia. Os outros membros do conselho, Ramsay, Helen, David e Thomas, haviam saído silenciosamente, um por um, cada um colocando a mão no meu ombro ao passar. Eles ofereceram seu apoio, seus rostos sombrios, seus olhos cheios de um senso compartilhado de violação. Roberto estava eficientemente guardando as pastas restantes em sua maleta, um profissional silencioso que acabara de detonar uma bomba e agora estava limpando os escombros. Mas eu apenas fiquei lá, na cabeceira da mesa que fora minha por 40 anos. Encarei a cadeira vazia onde Leonardo havia se sentado, o copo d'água virado que ele derrubou em seu pânico. Não senti triunfo, não houve onda de vitória, apenas um vazio vasto e frio e um cansaço profundo. Olhei para o número ainda brilhando na tela do projetor. 812, 450. Era uma soma enorme, mas parecia sem sentido. Olhei para a linha do tempo das faturas. Março, abril, maio, junho. E de repente tudo se encaixou, não como uma série aleatória de roubos, mas como uma trilha de migalhas de pão, meticulosamente deixada. Helena. Esta não foi a minha contraofensiva, foi a dela. Cada passo que dei nas últimas 2 semanas, percebi, eu não estava andando sozinho. Eu estava seguindo um mapa que ela havia desenhado para mim, suas estranhas e secretas ligações para Roberto em seus últimos meses. Seu pedido à dona Sônia para trazer seus antigos livros contábeis e papéis do sótão. Seu comentário casual e descartável há 1 ano sobre as taxas de consultoria serem altas. Seu aviso, aquele que eu havia ignorado, de que Patrícia via Leonardo como uma opção de ação. Ela tinha visto a podridão muito antes de mim. Ela sabia que estava morrendo. Ela sabia que eu estaria cego pela minha dor. E ela sabia melhor do que ninguém que meu amor por Leonardo era uma fraqueza que Patrícia exploraria.
Então, nos últimos preciosos meses de sua vida, enquanto seu corpo falhava, sua mente, aquela mente brilhante, afiada, incrível, estava trabalhando horas extras. Ela não estava apenas relembrando papéis antigos, estava construindo um caso, estava lançando as bases, estava reunindo a munição, colocando-a em uma caixa e deixando a chave com Dona Sônia. Ela estava me preparando para a guerra que sabia que estava por vir, uma guerra que eu teria que lutar sem ela. Roberto não começou do zero com as evidências. Ele estava apenas seguindo o mapa que ela havia deixado para trás. Ela tinha limpado minha bagunça uma última vez. Ela me armou do túmulo. Olhei para sua cadeira vazia ao meu lado e finalmente entendi. Eu não a estava vingando. Estava apenas terminando o trabalho que ela havia começado. A ligação não partiu de mim, partiu de Roberto. Uma semana após a reunião do conselho, uma semana de silêncio ensurdecedor e sufocante, ele contatou o novo e presumivelmente muito caro advogado deles. Ele propôs uma reunião, uma oportunidade final, dizia seu e-mail, para discutir os termos da separação e o litígio civil pendente. Era uma armadilha perfeitamente escada. Eu sabia que Patrícia cairia direto nela. Eu sabia exatamente como a mente dela funcionava. Ela era uma criatura transacional. Para ela, tudo era uma negociação. Ela veria isso como uma tábua de salvação. Ela estaria convencida de que eu não iria querer a humilhação de um julgamento criminal público. Pai processa filho por desvio de dinheiro. As manchetes seriam terríveis para a marca da empresa. Ela pensaria que eu estava vindo para negociar. Eu trocaria meu silêncio pela misericórdia dela. Ela tentaria usar seu casamento com Leonardo, seu status como mãe do meu neto, para evitar a prisão e talvez, apenas talvez, sair com algum tipo de acordo. Ela ainda achava que isso era sobre 1,5 milhão. Ela ainda acreditava que tinha uma carta na manga. E Leonardo? Leonardo estaria apenas lá. Uma casca vazia, arrastada por sua esperança desesperada e frenética. O escritório de Roberto ficava no 500º andar, uma caixa de vidro de aço e mármore cinza com vista para o rio. Não era nada como o meu escritório quente com painéis de madeira. Este lugar era frio, estéril e imparcial. O palco perfeito e implacável para o que estava prestes a acontecer. Eu já estava sentado na cabeceira da longa mesa de conferência de vidro quando eles foram introduzidos. Roberto sentou-se à minha direita, sua postura tão rígida quanto o horizonte atrás dele. A porta se abriu. Eles pareciam diminuídos. A semana não havia sido gentil. O terno de grife usual de Patrícia foi substituído por algo menos elegante, algo que parecia comprado em loja de departamento. Sua maquiagem estava aplicada um pouco demais, uma máscara frágil de desafio pintada sobre uma base de pânico animal. Leonardo estava pior. Ele parecia um fantasma. Não estava barbeado, seus olhos estavam vermelhos e vazios, e ele não olhava para mim. Ele apenas entrou arrastando os pés e desabou na cadeira mais distante de mim, como se tentasse se encolher, desaparecer no estofamento caro. Patrícia, no entanto, caminhou até a mesa e largou sua bolsa sobre ela com um baque alto. "Tudo bem, Arthur", ela disse, sua voz frágil, forçando uma força que ela claramente não possuía mais. "Você se divertiu? Nos humilhou?" Deixou seu ponto claro. "Você está finalmente pronto para ser razoável?" Ela tentou um sorriso de escárnio. "Qual é a oferta? Não iremos a julgamento. Assinaremos um acordo de confidencialidade. Encontraremos um plano de pagamento para o dinheiro. O que é preciso para que isso desapareça?" Eu apenas olhei para ela. Não senti nada, nenhuma raiva, nenhum ódio, apenas uma profunda pena por sua completa e total cegueira. Ela ainda estava tentando pechinchar o preço de um carro usado, sem perceber que estava em um cadafalso. "Não há oferta, senhora Almeida", disse Roberto, sua voz cortando sua arrogância. "Isto não é uma negociação." A confiança forçada de Patrícia vacilou. "Então, o que é isso?"
Ela estalou, sua voz subindo de tom. Uma última chance de se gabar. Uma última rodada de humilhação antes de você mandar seu próprio filho para a prisão? Eu finalmente falei. Minha voz era baixa, mas parecia sugar todo o ar da sala. Isso não é sobre o dinheiro que vocês roubaram, Patrícia. Isso é um assunto separado. Um assunto para o Ministério Público. Acenei para Roberto, que colocou uma única pasta nova de capa azul na mesa. Esta reunião é sobre o testamento. Seu rosto, que havia sido uma máscara de falsa bravata, finalmente se desfez em confusão crua e genuína. O testamento de Helena era simples. Nós ouvimos que era simples. Tudo foi para você. Olhei para ela e, pela primeira vez, acho que ela viu o homem em que me tornei nas últimas 2 semanas. Isso, eu disse, é o que vocês deveriam acreditar. Roberto, por favor, comece. Roberto tirou um par de óculos de leitura simples de armação preta do bolso. Foi um gesto deliberado e metódico, o tipo de pequena ação que, de repente, comanda toda a sala. Ele os colocou. Ele abriu a pasta azul. O som do papel grosso e caro virando era anormalmente alto no silêncio pressurizado do escritório. Ele não olhou para Patrícia. Ele não olhou para Leonardo. Ele olhou apenas para o documento. Ele começou. Sua voz um monótono plano e sem emoção. É o último testamento e vontade de Helena Vasconcelos Almeida. Foi executado em 14 de agosto deste ano. Leonardo, que estava olhando para as próprias mãos, ergueu os olhos, seus olhos vazios, finalmente mostrando um lampejo de confusão. Agosto. Ele sussurrou. Isso foi 2 meses antes dela. Os olhos de Patrícia se estreitaram. 2 meses? Ela repetiu bruscamente. Ela assinou um novo testamento há 2 meses? Eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. Ela estava recalculando. Um novo testamento, assinado enquanto ela estava doente. Ela provavelmente estava pensando que Helena havia me cortado ou doado tudo para a caridade em um acesso de emoção. Sua mente nem conseguia conceber a verdade. Este documento, Roberto continuou, como se eles não tivessem falado, revoga todos os testamentos anteriores em sua totalidade. Com sua permissão, pularei os artigos preliminares sobre a disposição de bens pessoais e irei diretamente aos artigos principais sobre os principais ativos. Vá direto ao ponto. Patrícia estalou. Roberto virou uma página. Artigo 3. Todos os ativos líquidos pessoais, incluindo, mas não se limitando a, todas as contas bancárias, contas do mercado monetário e carteiras de ações mantidas unicamente em nome de Helena Vasconcelos Almeida, são legados em sua totalidade ao meu amado marido, Arthur Almeida. Patrícia soltou um pequeno suspiro de alívio, quase triunfante. Ela visivelmente relaxou em sua cadeira. Viu, ela disse, forçando um sorriso para Leonardo. É o mesmo. Tudo vai para o Arthur. Então, o que é isso? Qual é o ponto deste drama, Arthur? Eu não disse nada. Apenas esperei. Eu sabia o que estava por vir. Roberto levantou um único dedo, um comando silencioso para que ela ficasse quieta. Por favor, senhora Almeida, eu não terminei. Sua voz era uma lasca de gelo. Esse foi o artigo 3. Agora estamos no artigo 4. Este artigo, ele disse, fazendo uma pausa para olhá-la por cima dos óculos, diz respeito à participação majoritária da minha cliente na logística Almeida. Especificamente, os 51% das ações com direito a voto que ela herdou de seu pai, o Sr. Davi Vasconcelos, e que, conforme estipulado por seu acordo pré-nupcial com o Sr. Almeida, são de sua propriedade única e exclusiva. O sorriso de Patrícia desapareceu. Ela inclinou a cabeça. Propriedade exclusiva dela. Eu podia ouvir o pavor frio em sua voz. 1,5 milhão havia sido roubado da empresa. Mas isso era a participação pessoal de Helena, uma participação que por lei era completamente intocável por mim ou por Leonardo. E
E a empresa? Ela gaguejou. Roberto olhou de volta para a página. Artigo 4. Seção A. Todas as ações mencionadas serão colocadas em uma entidade recém-formada após minha morte, a ser chamada de Fundo de Legado Almeida. Ele leu um parágrafo denso de jargão legal, delineando a estrutura do fundo, seus curadores, suas implicações fiscais. Patrícia estava se mexendo, seu pânico aumentando. Vá direto ao ponto! Ela quase gritou. Roberto virou a página final do documento. Eu estou no ponto, Sr. Almeida. Estou no artigo 4, seção B. Ele fez uma nova pausa, um silêncio longo e agonizante. Ele disse, o que minha cliente se referiu como a cláusula de linhagem sanguínea. A cláusula o quê? A voz de Patrícia era um guincho agudo. Roberto levantou a voz ligeiramente, como se estivesse se dirigindo a um tribunal, e leu, muito lentamente, enunciando cada sílaba. A participação majoritária da Logística Almeida, os mencionados 51%, só será transferida, em parte ou na totalidade, do Fundo de Legado Almeida para um herdeiro ou herdeiros que possam fornecer prova biológica e genética definitiva de serem de minha linhagem sanguínea direta. O silêncio que se seguiu foi tão completo que eu podia ouvir o zumbido fraco do ar-condicionado. Leonardo apenas ficou lá, seu rosto completamente em branco. As palavras não faziam sentido. Ele era muito lento, muito isolado da realidade para entender a implicação. Mas Patrícia era diferente. Seu rosto era uma tempestade de emoções conflitantes e rápidas. Confusão, medo e, em seguida, uma compreensão súbita, crescente e desesperada. Ela olhou para Roberto, para mim, para Leonardo, e então soltou uma risada curta, seca e feia. Uma cláusula de linhagem sanguínea. O que é isso, Game of Thrones? Isso é apenas... Leonardo, é apenas uma maneira legal, rebuscada e vingativa de dizer que vai para o filho dela, nosso filho. Ela estava assentindo, tranquilizando a si mesma. Certo, Arthur. Ela olhou para mim, desesperada por confirmação. Isso é apenas mais um jogo doentio e distorcido. Você está tentando nos assustar. Ela se virou para Roberto. E daí? Você quer um exame de sangue? Tudo bem. Traga uma agulha. Faremos isso agora mesmo. Leonardo é filho dela. Ele é o único filho dela. Isso não tem sentido. Eu apenas a observei. Este animal raivoso, ainda lutando, ainda arranhando, ainda tentando fazer os fatos se encaixarem em sua narrativa. Ela estava em um alçapão e discutindo sobre a cor da tinta. Deixei-a divagar por mais 10 segundos, sua voz ficando mais estridente, mais histérica. Ela ainda achava que estava segura. Ela ainda achava que o homem sentado ao lado dela, o homem que ela usara como chave para o cofre, era filho de Helena. Roberto apenas esperou, sua expressão indecifrável. Quando ela finalmente ficou sem fôlego, seu peito arfando, ele falou com uma voz perigosamente baixa. Como desejar, Sr. Almeida? Ele se abaixou até a pasta a seus pés, a que eu supunha estar vazia. Ele tirou um único envelope pardo, grosso e lacrado, o mesmo envelope que eu vira na sala de reuniões. Ele o colocou na mesa de vidro com um baque suave e final. A senhora Almeida, ele disse, era uma mulher muito meticulosa. Ela antecipou essa contingência. Ela também antecipou os resultados. A risada de Patrícia era alta e frágil, um som à beira de se estilhaçar. Antecipou? O que ela deixou? Uma declaração juramentada? Uma mecha do cabelo de bebê dele? Isso é loucura. Leonardo é filho dela. O rosto de Roberto permaneceu uma máscara impassível. Ele não respondeu à histeria dela. Ele apenas, muito deliberadamente, quebrou o selo do envelope pardo, enfiou a mão e tirou um único documento dobrado. Um laudo de laboratório. Como eu disse, Roberto continuou, sua voz cortando limpiamente seu pânico crescente, a senhora Almeida era uma mulher muito meticulosa.
Em suas últimas semanas, ela estava preocupada com o futuro da empresa. Estava preocupada com discrepâncias. Ela autorizou, como parte de seu planejamento sucessório, uma auditoria genética completa de sua linhagem direta. Ela forneceu sua própria amostra, é claro. Ele então virou seu olhar, frio e afiado como o bisturi de um cirurgião, diretamente para Leonardo. E Leonardo, ela solicitou uma amostra sua também. Você se lembra cerca de 3 meses atrás, quando sua mãe insistiu que você fizesse um check-up executivo completo no Hospital das Clínicas? Ela estava tão preocupada com sua saúde. Leonardo, que era um fantasma na cadeira, piscou. Meu check-up? Com o Dr. Evans? Sim. Ela. Ela disse que estava preocupada com meu colesterol. De fato, disse Roberto, ela estava. Ela também, sob uma diretiva médica particular, fez o laboratório realizar um painel de DNA comparativo completo com sua própria amostra. Ela queria confirmar seu legado, para garantir que a cláusula de linhagem sanguínea fosse inquestionável. Roberto desdobrou o papel. Este, ele disse, segurando-o, é o resultado desse painel comparativo do Laboratório de Genética certificado do Hospital das Clínicas. Ele não precisou ler tudo. Ele apenas leu o resumo, sua voz plana, desprovida de drama, o que apenas tornou as palavras mais devastadoras. Conclusão, ele leu. A amostra fornecida pelo Sr. Leonardo Almeida e a amostra fornecida pela Sra. Helena Almeida mostram 0 marcadores genéticos comuns consistentes com uma relação mãe-filho. A probabilidade de maternidade é de 0%. O mundo parou. Leonardo apenas encarou, sua boca se abrindo, mas nenhum som saiu. Ele parecia um peixe ofegante, sua mente completamente incapaz de processar as palavras. Ele olhou para mim, seus olhos arregalados, implorando para que eu dissesse que não era verdade. O rosto de Patrícia ficou completamente e terrivelmente branco. Os cálculos rápidos, a raiva, o medo, tudo desapareceu, substituído por um vazio. Ela olhou de Roberto para o papel, para Leonardo e depois para mim. O quê? Ela sussurrou. Foi o som mais baixo e aterrorizado que eu já ouvi fazer. O que isso significa? Inclinei-me para a frente, apoiando meus antebraços na mesa de vidro, e pela primeira vez deixei todo o peso da minha dor, da minha traição e da minha pena transparecer em minha voz. Significa, eu disse, olhando diretamente para ela, que ele não é filho dela. Mas a mente de Patrícia estava correndo, tentando encontrar um ponto de apoio. Mas ele é seu filho. Então você teve um caso. Ela estava se agarrando a palhas, tentando encontrar um cenário que ainda fizesse sentido. Você traiu a Helena? Sim, eu disse, minha voz um sussurro rouco. Eu traí. Uma vez. Há muito tempo. Antes mesmo de nos casarmos. Um erro estúpido e bêbado que cometia há 45 anos. Olhei para Leonardo, meu filho, cujo mundo inteiro estava se desintegrando em tempo real. Sua mãe biológica. Ela não te queria. Ela queria dinheiro. Eu apaguei. Pensei que era o fim. Voltei meu olhar para Patrícia, cujo rosto agora era uma máscara de confusão pura e horrorizada. Mas Helena, eu disse, minha voz embargada por uma admiração que ela nunca poderia compreender. Helena sabia, ela sabia a verdade e me perdoou. Ela foi e o encontrou. Ela o adotou legalmente. Ela o criou. Ela o amou. Meu Deus, ela o amou mais ferozmente do que qualquer mãe que eu já conheci. Ela o amou como se fosse seu. Ela o tornou seu filho de todas as formas que importavam. Mas, e aqui, minha voz se tornou aço frio. Ela não podia torná-lo seu sangue. E o testamento dela, o testamento que ela escreveu, é baseado no sangue, não no amor. A finalidade daquilo atingiu Patrícia como um golpe físico. Ela cambaleou para trás, agarrando-se à mesa. Não, ela sussurrou. Não, então ele não recebe nada?
A empresa. Ele não recebe nada. Ele não recebe nada do fundo dela, Roberto afirmou categoricamente. Então quem? Patrícia gritou, sua voz se quebrando em um grito histérico. Quem fica com tudo? Se não é o Leonardo, então quem? Ela. Ela teve outro filho? Um filho secreto? Sua risada era um som cru e quebrado. Isso é loucura. Não há mais ninguém. Eu apenas olhei para ela. Olhei para meu filho quebrado, que estava se balançando para frente e para trás, sussurrando não, 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 para si mesmo. Eu temia este momento, temia esta dor, mas Helena sabia. Ela havia planejado isso também. Ela sabia que a verdade, em todo o seu poder devastador e purificador, era o único caminho. Você está certa, Patrícia, eu disse, minha voz baixa novamente. Ele não era o único filho dela. Patrícia congelou, seus olhos fixos nos meus. O quê? A porta da sala de conferência se abriu. Não estava trancada. Roberto havia arranjado isso. Uma mulher entrou. Ela estava na casa dos 40 anos, talvez 42, 43. Era alta, com um ar de confiança profissional e tranquila. Tinha cabelos escuros, um rosto gentil e inteligente e... Minha respiração ficou presa. Ela tinha os olhos de Helena, a mesma forma, a mesma profundidade, a mesma inteligência penetrante. Ela não estava vestida com um terno poderoso, mas com o prático e funcional uniforme médico verde de uma médica, um jaleco branco por cima, um estetoscópio em volta do pescoço. Parecia que acabara de sair de um hospital. Ela olhou para mim, para Roberto, e depois para as duas pessoas quebradas na mesa. Sua expressão de curiosidade profissional e educada, misturada com uma tristeza profunda e subjacente. Patrícia apenas a encarou. Quem diabos é você? Esta é uma reunião particular. Roberto se levantou. Patrícia Almeida, Leonardo Almeida, ele disse, sua voz assumindo um tom formal e introdutório. Permitam-me apresentar a doutora Evelyn Rios. Ela é uma cirurgiã cardiotorácica com dupla especialização, atualmente na equipe de um prestigioso hospital universitário em outra cidade. Ele fez uma pausa, deixando o nome, o título, assentar no ar. Então ele deu o golpe final. Ela também é, ele disse, gesticulando para a médica, a filha biológica de Helena Vasconcelos Almeida. A criança que ela deu para adoção quando tinha 19 anos, muito antes de sequer te conhecer, Arthur. E a partir desta manhã, a única herdeira biológica verificada do Fundo de Legado Almeida. Ela é a nova proprietária de 51% da logística Almeida. O nome pairou no ar, um fato final e incontestável. Doutora Evelyn Rios, a filha de Helena, a verdadeira herdeira. O rosto de Patrícia, que havia sido uma máscara de confusão crua, desmoronou. Não aconteceu de uma vez. Foi um colapso em câmera lenta. Sua boca se abriu e fechou, mas a voz estridente e exigente se foi. Tudo o que saiu foi um pequeno suspiro seco, como uma lufada de poeira. Ela olhou para a doutora Rios, esta mulher quieta e inteligente em seu uniforme médico, e sua mente simplesmente quebrou. A intrincada teia de mentiras, de manipulação, de planejamento de longo prazo, de direito adquirido, tudo se rompeu em um único instante. A mera existência desta mulher era uma realidade que Patrícia não conseguia encaixar em seu mundo. Não, ela sussurrou. Não era uma negação. Era um apelo para que o mundo voltasse a fazer sentido. Não, vocês estão mentindo. Isso é um truque. Arthur, você a contratou. Ela apontou um dedo trêmulo para Evelyn. Ela é uma atriz. Você contratou uma atriz. Isso é conspiração. É fraude. Sua voz subiu na escala, tornando-se alta e fina, o som de uma corda de violino esticada ao seu limite. Nós vamos processar vocês. Vamos processar todos vocês. Exigiremos um teste. Nós vamos. Isso não será necessário, senhora Almeida, disse Roberto, sua voz baixa, mas carregada com a finalidade fria de um carrasco.
A doutora Rios foi localizada pela própria senhora Almeida há mais de 6 meses. Elas se conheceram, se reconciliaram e coordenaram toda esta transição de legado, o DNA confirmando a Docuara. Rios, como filha biológica de Helena, já foi certificado e está anexado ao testamento. É inquestionável, não há nada a contestar. Esse foi o golpe final, a palavra inquestionável. O pânico de olhos arregalados de Patrícia simplesmente murchou. Toda a luta, todo o veneno, toda a ambição que definiram todo o seu ser simplesmente evaporaram em uma única expiração irregular. Ela afundou em sua cadeira, não se sentando, mas desabando, como se seus ossos tivessem virado gelatina. Ela colocou a cabeça nas mãos, seus ombros começando a tremer. Mas este não era o som do luto. Era o soluço seco, feio e convulsivo da perda pura e absoluta. O som de um jogador que apostou tudo em uma certeza apenas para ver a casa levar tudo. Ela havia perdido o dinheiro, perdido a empresa, perdido seu futuro. Ela não era nada. E Leonardo, meu filho, não se moveu. Ele não reagiu à entrada da doutora Rios. Ele ainda estava preso naquele primeiro momento de devastação, o momento em que soube que a mulher que ele idolatrava não era sua mãe. Ele simplesmente se foi. Ele se balançava para frente e para trás em sua cadeira cara, seus olhos arregalados e sem ver, encarando a parede de vidro atrás de mim. Ele estava sussurrando, mas não para nós, para si mesmo. Ela não era minha mãe. Não era real. Ele era um homem de 40 anos, um diretor de operações, um marido, e naquele momento ele era apenas um garotinho aterrorizado, perdido em uma floresta que não entendia. Seu mundo não apenas havia sido tirado dele. Fora revelado como uma mentira que ele viveu por 40 anos. Patrícia havia perdido sua fortuna. Leonardo havia perdido sua própria alma. Eles estavam destruídos e a guerra havia acabado. O rescaldo não foi rápido, mas foi absoluto. A justiça, aprendi, não é um raio. É uma máquina lenta e moedora. O processo civil para recuperar o 1,5 milhão roubado era certo. Roberto o protocolou antes mesmo de Patrícia e Leonardo deixarem o estacionamento. Mas isso era apenas o começo. Conforme prometido, Roberto entregou todo o caso meticulosamente preparado ao Ministério Público. As acusações criminais foram apresentadas dentro de 1 mês. Estelionato, associação criminosa e múltiplas acusações de fraude eletrônica. Enfrentando a prisão e com todas as contas bancárias congeladas, a verdadeira natureza de Patrícia veio à tona. Não havia lealdade, não havia nós. Ela se voltou contra Leonardo com a selvageria de um animal encurralado, pedindo o divórcio imediatamente, alegando que foi vítima coagida de um marido de vontade fraca. O divórcio deles foi uma guerra curta e feia entre 2 ratos se afogando, terminando com ela saindo com nada além de suas próprias contas de advogado. A casa em Campos do Jordão e o Porsche foram apreendidos e liquidados pela empresa para cobrir parcialmente os fundos roubados. Ela ficou exatamente como começou, com nada além de seu próprio veneno e uma ficha criminal pendente. Leonardo foi uma história diferente. Ele era um homem quebrado. Ele não lutou. Declarou-se culpado de todas as acusações. Sua confissão um sussurro baixo e patético no tribunal. Ele havia perdido sua mãe, sua esposa e sua identidade inteira no espaço de algumas semanas. Não tinha mais pelo que mentir. Dada sua total cooperação, e talvez um apelo silencioso por clemência de um pai ao promotor, o juiz foi brando com ele. Ele evitou a prisão. Foi condenado a 5 anos de liberdade condicional, 0 horas de serviço comunitário e um plano de restituição ordenado pelo tribunal que ele provavelmente pagaria pelo resto da vida. Perdeu o emprego, o dinheiro e o nome. Foi forçado, aos 40 anos, a conseguir um emprego braçal em um armazém de logística.
finalmente aprendendo como era o trabalho de verdade em suas mãos. Não foi uma vitória, foram apenas as consequências. O conselho estava satisfeito. O câncer havia sido removido e a empresa estava segura. Alguns meses se passaram. O inverno deu lugar a uma primavera fresca e esperançosa. Eu me vi caminhando pelos pátios do depósito da logística Almeida. O ronco dos caminhões, um som familiar e reconfortante. Mas eu não estava sozinho. Caminhando ao meu lado estava a doutora Evelyn Rios. Ela havia vindo para a reunião trimestral do conselho. Estávamos conversando, hesitantemente no início, mas agora com mais facilidade. Éramos dois estranhos unidos pelo fantasma de uma mulher que ambos amamos de maneiras profundamente diferentes. Ela estaria tão orgulhosa de você, sabe? Eu disse, minha voz um pouco rouca. O que você faz, salvando vidas? Evelyn sorriu. Um sorriso pequeno e triste, que se parecia tanto com o de Helena, que me deu uma dor no coração. Ela me disse que estava orgulhosa de você, Evelyn respondeu suavemente. Ela disse que você era o único homem que ela já conheceu que construiu um império com as próprias mãos e manteve sua alma. Tive que conter uma onda de emoção que ameaçava me dominar. Evelyn parou comigo, seu olhar gentil. Ela não tinha intenção de dirigir a empresa. Seu trabalho, sua vocação, era no hospital. Havíamos concordado com o conselho em contratar um novo CEO profissional, enquanto ela serviria como a nova presidente do conselho, protegendo o legado de sua mãe à distância. Ela era inteligente, finalmente consegui dizer. Ela planejou tudo isso. Ela salvou sua empresa e acho que me salvou também. Evelyn olhou para o grande logotipo azul da logística Almeida na lateral do armazém. Ela salvou todos nós, Arthur. Ela disse. Ela nos deu a chance de construir algo novo, algo baseado na verdade. Olhei para ela, minha filha, esta mulher incrível que eu estava apenas começando a conhecer. A dor ainda estava lá, uma dor surda que nunca desapareceria completamente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não era a única coisa que eu sentia. Senti paz, senti esperança. O legado de Helena não estava apenas em aço e concreto, estava bem aqui, ao meu lado, e estava apenas começando. Esta história nos ensina uma lição poderosa. Um legado construído sobre engano e sentimento de direito é um castelo de cartas, destinado a desmoronar. A verdadeira força não está apenas no que você constrói, mas na sabedoria para protegê-lo. O poder supremo de Helena não foi apenas sua incrível capacidade de perdoar 40 anos atrás, mas sua compreensão lúcida de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é a única base que perdura. A ganância e a traição podem ter seu momento, mas sempre serão desmascaradas pelos fatos frios e concretos, provando que a integridade é a única herança que realmente importa. O que você acha que foi o movimento mais poderoso de Helena? Seu incrível ato de perdão 40 anos atrás? Ou sua brilhante jogada final no testamento? Deixe-me saber sua opinião nos comentários abaixo. E se você acredita que a verdade sempre encontra um caminho, por favor, curta este vídeo e se inscreva para mais histórias como esta. Sim.